E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente está indo agora para a nossa segunda aula da disciplina Fundamentos de Física, FLD 001. Vamos dar uma revisada nas atividades da aula anterior, porque ficaram algumas dúvidas. Então, vou resolver alguns exercícios com vocês aqui. E aí, ficando dúvida ainda, por favor, entre em contato. Então, um dos exercícios falava o seguinte: quais das equações a seguir são dimensionalmente corretas? Então, nós temos a primeira equação que fala o seguinte, que uma velocidade final é igual a uma velocidade inicial mais uma aceleração vezes um deslocamento x. Então, vamos fazer a análise dimensional de cada componente. Do lado esquerdo, a velocidade final, ela geralmente, no sistema internacional, por exemplo, é dada em metros por segundo. Então, na nossa análise dimensional, é um comprimento dividido por tempo. Já a velocidade inicial é do mesmo jeito. Então, a velocidade inicial vai ser igual a um comprimento sobre tempo. Já o último membro aqui do lado direito, aceleração vezes x, a aceleração, vocês devem recordar, é velocidade sobre tempo, variação de velocidade com relação ao tempo. Então, isso vai ser comprimento dividido por tempo, metros por segundo ao quadrado, por exemplo. E x é um deslocamento. Então, se a gente multiplicar aceleração vezes x, a gente vai ficar com comprimento vezes comprimento ao quadrado, sobre intervalo de tempo ao quadrado. Então, pessoal, olha só, do lado esquerdo a gente tem comprimento sobre tempo, do lado direito, esse termo aqui está igual, bate, a dimensão está correta, mas esse último membro, aceleração vezes x, tem comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado. Então, está incorreto. Vamos para um outro exemplo. A posição de uma partícula, movendo-se sob aceleração uniforme, é uma função do tempo e de aceleração. Suponha que escrevamos essa posição x nesse formato. X vai ser igual a um k, a elevado a m, t elevado a n. Certo? Em que k é uma constante sem dimensão. Então, k não tem dimensão. Mostre, por análise dimensional, que essa expressão é satisfeita se m igual a 1 e n igual a 2. Tá, vamos lá. Fazendo a análise dimensional de x, isso dá comprimento. Então, se do lado esquerdo deu comprimento, do lado direito também tem que dar comprimento. K é adimensional. Então, eu tenho aqui a aceleração, a aceleração elevada a 1 vai ser comprimento sobre período ao quadrado. E tempo elevado ao quadrado, então tempo, já substituindo os valores de mn, isso vai ser tempo elevado ao quadrado. Se a gente faz a multiplicação dos dois, aceleração vezes tempo elevado ao quadrado, nós vamos ter que será comprimento vezes tempo dividido por tempo elevado ao quadrado, vezes tempo elevado ao quadrado. Posso cortar isso com isso e obtenho o comprimento. Então, sim, é satisfeito. A próxima questão, próximo exemplo, fala o seguinte: os vetores de deslocamentos A e B, mostrados nessa figura aqui, eles têm módulo de 3 metros. Então, o módulo de A também é igual ao módulo de B, que é igual a 3 metros. Certo? A direção do vetor, θ, é 30 graus. O A com relação. Então, o A ele está com relação a xy, e o B só tem componente no eixo y. Vamos pegar primeiro o B. Então, o vetor B, ele é 3,
Como ele está no eixo Y, na direção J, metros. Já o A, ele tem componente tanto em X quanto em Y. Se eu fizer uma projeção aqui, né, essa aqui vai ser o AY e isso aqui vai ser o AX, certo? Então, se eu quiser saber quem que é AX vai ser o módulo de A vezes o cosseno de 30 graus, tá certo? E o AY vai ser o módulo de A vezes o seno de 30 graus, tá certo? O módulo de A a gente já conhece, vamos transformar isso aqui em número. Então, isso é 3,0 vezes o cosseno de 30 graus, isso aqui é 3,0 vezes o cosseno de 30 graus. Eu vou fazer essa conta aqui. Cosseno de 30 vai ser 0,87 aproximadamente. 0,87. A unidade aqui está em metros, tá? Depois eu vou colocar ela. E o seno de 30 vai ser meio. Então, isso aqui é 3 vezes 0,87 dá 2,61 metros, e esse aqui dá 1,50 metros. Então, o meu vetor A, ele vai ser escrito como, na direção X, 2,61 e mais 1,50 J, né, isso em metros. Certo? Então agora eu já tenho meu vetor A e meu vetor B. Aí ele quer, na letra A, que eu faça uma conta. Eu somo os dois vetores. Então, A mais B. Então eu vou somar componente a componente, né? O vetor B não tem componente na direção X, então vai ser a componente em X vai ser igual a 2,61 na direção Y. E o vetor B tem componente na direção J, que é 3. 3 mais 1,50 dá 4,50. Mais 4,50 J, isso em metros. Beleza. Na letra B, ele pede uma subtração do vetor A menos o vetor B. Então vamos lá. 2,61 menos 0 vai dar o próprio 2,61 na direção Y. E 1,50 menos 3 vai dar menos 1,50 na direção J, isso em metros. Na letra C, ele pede B menos A. Então, B menos A. Vamos lá. Então, é esse vetor B menos o A. Então, 0 menos 2,61 dá... deixa eu escrever isso aqui. B menos A. Né? Então, 0 menos 2,61 vai dar menos 2,61 na direção Y. E 3 menos 1,50 vai dar mais 1,50 na direção J. Isso em metros. Depois, ele pede na letra D, A menos 2B. Vamos calcular o vetor 2B aqui, né? Eu tenho duas vezes, então escalar vezes o vetor. Isso vai ser igual a 2 vezes 3, 6,00 na direção J em metros. Então, na letra D, eu vou fazer A menos 2 vezes B. Então, 2,61 menos 0, 2,61 na direção Y. E 1,50 menos 6 dá menos 4,50 na direção J, a unidade aqui em metros. Beleza? Dando sequência, vamos fazer mais um exemplo. Então, dados os vetores A e B, né, que estão aqui, desenhe a soma vetorial C, que é A mais B. Então, vamos desenhar esses vetores. Eles estão nas coordenadas x, y. Então, coordenada y, coordenada x.
Beleza, deixa eu trocar de cor aqui para ficar mais interessante. Vamos lá. O vetor A, ele tem... Ah, tá. Então, vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, deixa eu trocar a cor de novo. Vamos pegar esse azul aqui. Vamos desenhar o vetor A. Ele tem 2 do I, então ele está aqui, e 6 no J. Então ele vai vindo aqui. Pessoal, aqui o desenho não vai estar muito legal, mas é só para ter uma noção. Então ele vai aqui. Beleza, o vetor ele vai sair da origem e vai até aqui em cima. Esse é o vetor A. Beleza. O vetor B, ele tem negativo aqui, vou puxar isso aqui um pouquinho para baixo. Menos 1 e menos 2. Beleza. O vetor B, ele vai em 3 na direção X, então ele está aqui, e menos 2 na direção Y. Então ele vai estar aqui. Então esse aqui é o vetor B. Vamos pegar outra cor de caneta aqui. Vamos pegar esse azul roxo. Beleza. Ele quer que eu desenhe a soma de C, né, o vetor C, que é a soma de A mais B. Eu posso pegar esse vetor aqui, que é o B, e transladar ele aqui para cima. Tá certo? Vou transladar ele aqui para cima. Então esse é o B. E aí a soma de A mais B vai dar isso aqui, ó, o C. Tá? Pegando aqui da origem do A até o final do B. Então esse é o C. Depois, na letra B, ele quer que calcule... Ah, não, desculpa. Ele também quer que calcule a diferença, né, do vetor A menos o B. Tá? Então, o vetor B, agora eu vou inverter. Deixa eu pegar outra cor de caneta. Vamos pegar a vermelha. Então, eu vou pegar o vetor B, que está apontando para cá, né, nessa direção, vou colocar ele apontando para a origem e vou transladar ele para cá. Ó. Certo? Pego aqui da origem do A, né, que é o A menos o B, mas é o A mais menos B, e eu vou trazer daqui até aqui em cima. Então esse aqui é o B e esse aqui é o vetor D. Beleza. Agora ele pede para calcular C e D nos termos de vetores unitários, na letra B. Então vamos fazer a letra B. Então o vetor C vai ser igual ao A mais o B, certo? Então soma I com I, J com J. 2 mais 3 dá 5, 5,00I. E J com J, 6 menos 2 dá mais 4,00J. Depois D, que é igual a A menos B. Então vamos lá. O A vale 2, né, menos B, 2 menos 3 dá menos 1. Mais 6 menos menos 2 dá mais 8. J. Letra C, calcule C e D nos termos de coordenadas polares, com ângulo medido com relação ao eixo X. Tá?
Então eu preciso calcular o módulo, tá? O módulo de C. Então essa aqui é a letra C. Vai ser igual a raiz quadrada, né, de quadrado do primeiro, 5,00 ao quadrado, mais o quadrado do segundo, 4,00 ao quadrado. Isso aqui vai dar 5 ao quadrado 25 mais 16. 25 mais 16, raiz quadrada disso, dá aproximadamente 6,4. 6,4. Já o módulo de D vai ser igual a raiz quadrada, né, de menos 1 elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1, com mais 64, dá 65. Raiz de 65 dá 8, aproximadamente 8,1. Beleza. Agora eu quero saber o ângulo, né? Θ do C vai ser o arco tangente da coordenada y, que é 4, dividido pela coordenada x, que é 5. Beleza. Então, 4 dividido por 5. Aí eu venho na calculadora, procuro tangente a menos 1. Dá 38,6 graus, aproximadamente. 38,6 graus. E o ângulo do D vai ser 8, né? Coordenada y, 8, dividido por menos 1, que vai dar menos 8. Então, vai ser o arco tangente de 8, dividido por menos 1, que dá menos 8. Então, calculo aqui o arco tangente. Então, menos 8. Deixa eu apagar aqui. O arco tangente de menos 8, que dá menos 83 graus. Menos 83 graus. Então, zero aqui. Beleza? Então, esse era o outro exemplo. Vamos seguir. O próximo exercício fala o seguinte. Tendo A, né, 6,00 menos 8,00 na direção Y, unidades, e B, unidades, e C, aquilo dali, unidades, determine A e B de modo que A vezes o vetor A, mais B vezes o vetor B, mais C vezes o vetor C, só, é igual a zero. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Eu posso fazer por coordenadas, né? Então, vamos fazer só na direção x. Então, na direção x, o que eu tenho? Eu tenho que A vezes 6,00 mais o vetor B é menos 8, então é B vezes menos 8,00 mais o C, mais 26,00 é igual a 0. E na direção Y, eu tenho, então na direção Y, que eu tenho A vezes menos 8,00, 3 aqui para B, mais B vezes 3,00 e C, 19, mais 19,0 igual a 0. Então, agora eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. Eu vou reescrever isso aqui para ficar mais interessante. Então, 6,00A mais, aqui é menos, 8,00B mais 26 igual a 0, 26,0 e menos 8,00A
mais 3,00b mais 19 igual a zero. Então, resolva esse sisteminha. Vou pegar a primeira equação, poderia ser qualquer uma, e vou isolar o A. Então, da equação 1, tá? O que eu tenho? 6,00A vai ser igual a 8,00b menos 26. Então, eu tenho que A vai ser igual a 8 dividido por 6. 8 dividido por 6 dá 1,33. B menos 26 dividido por 6, 4,33. Beleza, agora eu pego a equação 2 e substituo A na equação 2. Então vai ficar da equação 2, menos 8,00 vezes 1,33b menos 4,33 mais 3,00b mais 19,0, isso é igual a zero. Então, vamos abrir isso aqui. Então, 8 vezes 1,33 dá 10, aproximadamente, menos 10,64b. Mais 8 vezes 4,33, 8 vezes 4,33, dá 34,6 aproximadamente. 34,6. Mais 3,00b mais 19,0. Isso é igual a zero. Então, somando aqui, quem tem b com b, então 10,64 negativo, mais 3, dá 7,64 b negativo, mais 34,6 mais 19 vai dar 53,6. Isso é igual a zero. Então, vou passar para o outro lado negativo, vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então, isso ficou 53,6 dividido por 7,64, que dá 7, aproximadamente 7,0 unidades. Não, desculpa, não tem unidades. Voltando para a equação 1, né, da equação 1 novamente, eu sei que A vai ser igual a 1,33 vezes 7 menos 4,33. A vai ser igual a 1,33 vezes 7 menos 4,33. Dá 44,7. Tá certo? Aí fala o seguinte: o aluno aprendeu que uma única equação não pode ser resolvida para determinar valores para mais de uma incógnita. Como você explicaria a ele que A e B podem ser resolvidos pela única equação utilizando a parte A? Nós temos uma única equação vetorial, mas nós podemos dividir essa equação em x e y, né? E aí, na verdade, nós acabamos tendo duas equações e duas incógnitas, então dá para resolver. Um aluno perguntou o exemplo do vetor em 3 dimensões, tá? O desenho dele. Então, vamos pegar um vetor qualquer aqui. Vamos falar que eu tenho um vetor velocidade, que é igual a, sei lá, 2,0 na direção i, mais 1,0 na direção j, mais 3,0 na direção k. Tá? Isso aqui em metros por segundo. Então, eu quero desenhar esse vetor em 3 dimensões. Então, aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y, né? E aqui eu tenho meu eixo, desculpa, fiz errado. Deixa eu apagar isso aqui. Esse eixo aqui está errado. Vou pegar a caneta novamente. Então, aqui o eixo x e aqui o eixo z. Tá?
Então vamos lá. Vou traçar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. Vou pegar a caneta de outra cor para ficar mais fácil de visualizar. Então, o vetor velocidade, aqui está tudo em metros por segundo, tá, pessoal? Eu omiti a unidade. O vetor velocidade passa em 2, né, no eixo x. Então está aqui, ó, ele passa aqui. 2 no eixo x. Ele passa em 1 no eixo y. Então eu vou fazer perpendicular ao eixo y, o eixo x, paralelo, desculpa, ao eixo x. Vou fazer aqui o meu eixo y. Então eles se cruzam aqui, ó. Beleza. E em 3, em z. Então vou subir até lá em cima. E ele está aqui, ó. 3. Então o vetor sai da origem, deixa eu pegar outra cor de caneta. O vetor sai da origem, né, e vai aqui para cima, que é o vetor velocidade. E se for negativo? Se for negativo, você estende o seu eixo para cá, você estende o seu eixo para cá, você estende e tem o lado negativo. Então, já é mais aí com a prática vocês vão pegando. Seguindo, né, agora a gente entra realmente na matéria, e aí a primeira coisa que a gente vai estudar é o produto escalar ou produto interno, né? Se a gente tem dois vetores, por exemplo, como nessa figura aqui, né, eu tenho o vetor B, que está aqui sobre o eixo x, certo? E o vetor A, que está aqui com o ângulo θ em relação ao eixo x, tá certo? Nós temos o produto escalar, que ele é definido dessa forma, né? O vetor A escalar o vetor B, ele é o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá certo? Então essa é a definição de produto escalar. Esse produto ele vai retornar para a gente um escalar, tá? Então produto de dois vetores que retorna um escalar. E aí, pessoal, como que fica esse produto escalar para os vetores unitários, né? O produto escalar, lembrando aqui, ele depende do cosseno de 90, do cosseno do ângulo. Então o escalar, né, de A escalar B é o módulo de A, então vou escrever agora o módulo só desse jeito, sem colocar a seta, vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Nós sabemos que o cosseno, né, cosseno, por exemplo, de 0 graus é 1, né? Nós sabemos que o cosseno de 90 graus é 0, tá? E aí, né, 180 vai ser menos 1, 270 também vai ser 0. Beleza. E aí agora eu estou pensando nos meus vetores unitários. Por exemplo, se eu faço o vetor I e escalar o meu vetor I, né? Então, o ângulo entre os dois vetores, né, I e I, é 0. Né? Eu tenho aqui meu eixo X, desculpa, fiz errado de novo. Vou fazer aqui do lado. Tem meu eixo X, meu eixo Y e meu eixo Z, certo? Se eu tenho o vetor I escalar com o vetor I, né, um paralelo, o ângulo entre eles é 0, o módulo do vetor I é 1, então, vezes cosseno de 0, dá 1. O mesmo acontece com J escalar J, né? Se eu pego aqui no eixo Y, J escalar J, vai dar 0 graus, então o cosseno vai dar 1. E o mesmo acontece com K escalar K, também dá 1. Agora vamos fazer os produtos trocados, né? I escalar J. I está aqui, né, no eixo X, e J está aqui no eixo Y. Tem um ângulo de 90 graus entre os dois. Então, cosseno de 90 dá 0, então I escalar J dá 0. I escalar K também são perpendiculares, né? Tem um ângulo de 90 graus aqui. Então, também dá 0. E J escalar K também são perpendiculares. Dá um ângulo de 90 graus, então o produto dá 0. O que fica aqui dessa regra, pessoal? Quando a gente fizer o escalar, por exemplo,
O eixo x escalar com o eixo x vai dar sempre um valor. O eixo x escalar com o eixo y vai dar sempre 0. Vamos a um exemplo. Dados os vetores A e B, eu quero o escalar deles, né? Então, o que eu faço? A componente I vezes a componente I do vetor A, então dá AX vezes BX, mais, se eu fizer cruzado, pessoal, por exemplo, se eu fizer AX e BY, né, vai ser I escalar J vai dar 0, então eu não preciso fazer. Então eu vou fazer J com J. Então vai ficar AY vezes BY mais AZ vezes BZ. Então, entenderam? Eu sempre faço I com I, J com J e K com K. Porque se eu fizer alternado, vai dar 0. Então, não preciso fazer. Isso vai facilitar a nossa vida na hora de calcular, né, o produto escalar entre dois vetores. Vamos fazer um exemplo numérico agora, né? Tem um vetor A aqui, que é igual a 3,0i menos 4,0j, e tem um vetor B, que é menos 2,0i mais 3,0k. Eu quero saber o ângulo entre eles. Eu tenho a equação, né, do produto escalar. A escalar B vai ser igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Então eu preciso achar primeiro quem que é A escalar B. Então, 3 vezes 2, negativo, vai dar menos 6, né? Multiplicando I com I. E 4 vezes 3 dá 12, menos 12. Fazendo essa conta aqui, 6 negativo com 12 negativo, isso vai dar menos 18. Tá joia? Agora eu preciso do módulo de A. O módulo de A vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, 3 vezes 3 vai dar 9, 4 vezes 4, 16, 9 com 4, desculpa, 9 com 16 dá 25, raiz de 25 vai dar 5. E o módulo de B vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, negativo, então menos 2 ao quadrado. Eu coloco o negativo aqui só para vocês verem que eu estou mantendo, mas quando eu faço negativo vezes negativo vai dar positivo. Mais 3 ao quadrado. Tirando a raiz, isso vai ser 4, né? 2 ao quadrado 4, com 9 vai dar 13. Raiz de 13 vai dar 3,6 aproximadamente. Beleza. Então agora eu já sei. Dessa equação aqui eu posso passar o módulo de A vezes o módulo de B dividindo. Então eu tenho que cosseno de θ vai ser A escalar B dividido por A vezes B, né? Então o cosseno de θ vai ser igual a escalar B, deu menos 18. E A vezes B é 5 vezes 3,6. Então eu tenho que o cosseno de θ vai ser igual a menos 18, né, dividido por 5 vezes 3,6, que dá menos 1. 5 vezes 3,6, dá menos 1. O cosseno de menos 1 é 180. Desculpa, aí eu vou falar que θ é o arco cosseno de menos 1, certo? E aí se eu fizer o arco cosseno de menos 1, eu procuro aqui na calculadora a função cosseno menos 1, dá 180 graus. Então, esses vetores estão 180 graus um do outro. Dando sequência,
né, a gente vai aprender outro tipo de produto entre vetores, que é o produto vetorial. Que ele funciona da seguinte forma, ele tem a definição dele, o produto vetorial, né, de A com B vai ser A, vetor A, VEC, o vetor B. O módulo do produto vetorial, ele é igual a A, módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o seno do ângulo entre eles. Beleza? Só que o produto vetorial também traz para a gente um vetor. Tá? Então eu posso fazer o produto vetorial e obter o vetor, que eu vou explicar daqui para frente. Mas qual que é a aplicação desse produto vetorial? O produto vetorial é a seguinte, geralmente a gente quando mexe com rotação. Se nós temos dois vetores, por exemplo, esses vetores A e B aqui, tá certo? Que estão representados aqui na cor azul e na cor verde, se nós quisermos um vetor perpendicular a este, nós podemos fazer o produto vetorial de A com B. Então, fazendo o produto vetorial de A com B, vai dar, nessa direção que está indicando a setinha rosa, né, do ângulo, nós temos um vetor, né, apontando para cima. E esse produto a gente pode analisar ele pela regra da mão direita, como está representado aqui. Ó. Nós pegamos a mão direita, colocamos os dedos, né, indicando a direção do produto vetorial, então os dedos estão nessa direção, ó, de cá para cá, certo? A direção do ângulo. E o polegar, né, apontando para onde vai dar esse produto vetorial. É chamada regra da mão direita. Se nós fizéssemos o produto vetorial de cá para cá, né, mudasse, o vetor apontaria para baixo. Né? Então a ordem aqui, no anterior, a ordem não importava. Tanto A escalar B quanto B escalar A dá a mesma coisa. O produto vetorial, A VEC B, vai dar um número, e B VEC A vai dar vai mudar o sentido. Tá certo? Vale lembrar, né, que, por exemplo, se os vetores eles são paralelos, como a gente fez lá no produto escalar, a gente tem que o produto vetorial dá zero. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor aqui, certo? Vetor A, e paralelo a esse vetor eu tenho, por exemplo, um vetor B, se eu fizer o produto vetorial desses dois vetores, vai dar zero. O mesmo acontece com 180 graus, né? Se um está num sentido e o outro no outro. Então, dado, né, os vetores, a gente também pode obter um vetor do produto vetorial, além do seu módulo. Por exemplo, um vetor C, que vai ser A VEC B. Como que eu calculo isso? Eu vou calcular da seguinte forma. Eu vou montar uma matriz, né, com I, J e K, certo? E dessa matriz eu vou escrever as componentes embaixo. Então, eu vou escrever AX, AY e AZ. E os componentes de B, BX, BY e BZ. Eu não posso trocar essa ordem, sempre tem que vir em cima o primeiro vetor, né, que no caso é o A, e embaixo o segundo vetor, porque senão eu inverto o sinal do resultado. Então, como que eu calculo? Eu calculo aqui, né, o determinante dessa matriz. Eu posso repetir aqui duas linhas embaixo, ou duas linhas na lateral. Vou fazer duas linhas na lateral. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. Então, vou repetir aqui. Eu vou colocar o I aqui, né, o AX aqui e o BX. Então, eu vou calcular esse aqui, positivo, esse daqui, positivo, e faltou mais um, J, AY e BY. Então, esse daqui, positivo. E os de cá, negativo. Eu vou trocar a cor aqui. Então, esse daqui, negativo, multiplicado por menos 1, né? Esse daqui também multiplicado por menos 1. E esse daqui também multiplicado por menos 1. Beleza, vamos fazer essa conta. Então aqui ficou AY
vezes BZ na direção I, certo? Então, peguei essa linha. Agora, eu vou pegar essa linha aqui, ó. BX mais AZ vezes AZ, desculpa, na direção J. Então, peguei esse vezes esse e esse último aqui, ó. Mais BY vezes AX na direção K. Agora o lado negativo, né, que são esses caras aqui. Então é AY vezes BX na direção K, só que ele é negativo, vezes menos 1. O outro, AZ vezes BY, então menos, que eu vou multiplicar por menos 1, AZ vezes BY na direção I. Isso, menos, também vou multiplicar por menos 1, AX vezes BZ, AX vezes BZ na direção J. Então aí eu simplifico isso aqui e vou ter que vai ser todo mundo que está com I. Esse daqui e esse daqui. Então é AY vezes BZ menos AZ vezes BY na direção I, mais todo mundo que está com J, BX vezes AZ menos AX vezes BZ na direção J, mais todo mundo que está com K. Então vai ser BY vezes AX menos AY vezes BX. Isso na direção K. Então esse aqui, pessoal, é o produto vetorial. Depois vocês voltam o vídeo, se tiverem dúvida como resolver o determinante da matriz, me perguntem. Então o produto vetorial ele vai trazer para a gente um vetor. Aqui está um desenho da regra da mão direita, né, para exemplificar melhor. Então se eu vou fazer A vec B, né, vou fazer nessa direção, então meus dedos vão apontar para cá, né, e o polegar para cima. Então o vetor está para cima. Aqui está como isso é feito. Né? Eu caminho aqui de B para A e o meu produto vetorial dá para cima. E aqui para baixo, B vec A. Né? Então, nessa direção. As pontas dos dedos vão estar aqui, né, acompanhando o ângulo, e o vetor está para baixo. Aqui é um exemplo, tá, pessoal? Então, nós temos aqui uma figura, né, que é a figura do livro-texto. O vetor A, ele está no plano XY. Então, é esse vetor aqui, ó, no plano XY. Tem módulo igual a 18. Então, vamos escrever aqui o módulo de A é igual a 18. Deixa eu trocar essa caneta para pegar uma caneta com uma cor que chama mais atenção. Então, A tem módulo igual a 18. Beleza. Unidades em uma orientação que faz um ângulo de 250 graus com o eixo X. Então, θ aqui vai ser igual a 250 graus. Beleza. Com eixo X. O vetor B, ele tem módulo 12 unidades. Deixa eu localizar o vetor B aqui. Esse vetor aqui, ó, está no eixo Z. Tá? Ele está orientado no semi-eixo Z. Então, ele está, né, em cima do J. Então, se eu escrever o vetor B, ele vai ser igual a 12J. Então, desculpa, J não. Ele está no eixo Z. Deixa eu apagar aqui. Então, ele está em cima do K. Deixa eu pegar aqui o mouse que está travando. Caneta. Então, ele está no eixo Z.
né? Então, isso é K, corrigida. Qual é o produto vetorial? Né? C é igual a A VEC B. Tá, eu vou primeiro achar as componentes do vetor A. Né? O vetor A, eu posso escrever como sendo o módulo dele, 18, vezes o cosseno do ângulo, 250, na direção I, mais o módulo do vetor A, vezes o seno do ângulo, 250, na direção J. Então, o vetor A ele pode ser escrito como 18 vezes o cosseno de 250, que dá menos 6,1 na direção I, e 18 vezes o seno de 250, que dá menos 16,9 na direção J. Beleza, agora eu tenho tanto o vetor B quanto o vetor A. Então, eu quero fazer A VEC B. Então, vamos fazer isso aqui na próxima página. Então, A C vai ser igual a A VEC B. Então, eu vou montar aquela matriz, né, com I, J, K, certo? Vetor A, vamos voltar aqui atrás. Ele tem menos 6,1 na direção I, menos 6,1 na direção I, menos 16,9 na direção J. 16,9 na direção J e 0 em K. E o vetor B tem 12 em K. Então é 0, 0, 12. Beleza. Agora eu vou calcular o produto vetorial. Vamos aqui para a cor amarela. Vou repetir aqui as duas colunas. I e J, menos 6,1 e 16,9, 0 e 0. Vou pegar outra cor de caneta. Esse azul claro aqui. Então, aqui é isso vezes isso, vai ser positivo. Isso vezes isso, positivo. Isso vezes isso, positivo. E do lado negativo, como que eu vou pegar aqui? Esse e esse. Então, vou pegar este, vezes esse, negativo, que vai dar 0. 0 vezes 16 vezes K vai dar 0, tá? Isso vezes isso aqui, que também vai dar 0, e esse aqui que vai dar um número. Tá? Do lado de cá também, para adiantar, o J aqui está multiplicado por 0, dá 0, o K está multiplicado por 0, dá 0. Então vai ficar só esses dois. Então isso aqui vai ser igual a, pegando o lado positivo, 12 vezes 16,9, 12 vezes 16,9 vai dar 202,8 na direção I. Então peguei aqui, isso aqui. Agora isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Agora no lado negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1. 12 vezes 6,1, negativo, dá menos 73,2, vezes menos 1, dá mais, aqui está negativo, botou negativo aqui, dá mais 73,2, na direção J. Então essa é a resposta, pessoal. Aqui eu tinha esquecido do sinal negativo, que está aqui, ó, do menos 16, então dá menos 202,8. Desse lado aqui dá negativo também, mas como eu multiplico por menos 1, fica positivo. Essa é a resposta do vetor C. Deixa eu ver se pede mais alguma coisa. Não, não pede. Vamos seguir. Se o vetor A é esse daqui e o vetor B é esse daqui, ele também quer o produto vetorial. Então eu quero saber o produto vetorial de C, que é a VEC B, certo? Que isso, eu vou montar aquela matriz. I, J, K. Então aqui embaixo do I
é 3, abaixo do J é menos 4, e no K, 0. Né? Primeiro estou colocando A, e no vetor B, menos 2, 3 e 0. Vou aqui repetir as duas colunas, aí é preferência de vocês. I e J, 3 e menos 2, menos 4 e 3. Deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais fácil. Vermelho. Então, vou pegar aqui esse vezes esse, V0, que vai dar 0. J vezes 0 vezes menos 2, que também vai dar 0. K vezes 3, isso aqui eu já vou colocar, 3 vezes 3, 9, vai dar 9 na direção K. Para o outro lado, menos 2 vezes menos 4, vai dar mais 8. Mas como eu tenho que multiplicar por menos 1, então vai dar menos 8 na direção K. 3 vezes 0 vezes I vai dar 0. E 0 vezes 3 vezes J vai dar 0. Então, vou escrever o vetor C. Ele vai ser 9K menos 8K, que vai dar 1 na direção K. Beleza? Seguindo aqui, tem alguns exercícios que eu deixei para vocês fazerem avaliativos. Mas qualquer dúvida, podem procurar lá no fórum, perguntar, que eu ajudo a resolver. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima aula.